Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Seja muito bem-vindo ao podcast. Esse é o podcast Cast Mais. Acho que o Gui nem sabia, talvez não. Acabei de descobrir. Então isso aí, esse é o Cast Mais, Gui. Fique sabendo aí. Esse é o segundo vídeo que vai pro ar. Então sejam todos bem-vindos. Curta, compartilhe, divulgue aí esse podcast. Hoje nós estamos aqui com a presença do Guilherme. Ele Boa está noite. aí. Bom dia, boa tarde. Eu sempre me inspiro em você, porque você sempre fala bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. A gente não eu não sabe. sei que hora você está vendo isso. Perfeitamente, é isso mesmo. Não sabemos, mas eu espero que você possa estar muito bem. Se você não está bem, manda nos comentários os seus pensamentos, sugestões de temas, manda aí sugestões de pessoas. Quem sabe um dia nós possamos estar entrevistando o Justin Bieber, sei lá, outras pessoas aí. Se tirar a minha máscara pendurada aqui, que tá bem feia a minha máscara pendurada na cara. Nós estamos com um distanciamento aqui, somos pessoas prudentes. Com certeza, certamente. Pessoal, esse então é o Guilherme. Vou pedir, Guilherme, pra você tá se apresentando pra galera aí, tá falando um pouquinho pro pessoal aí quem é o Guilherme, o que você gosta de fazer, de uma forma mais tranquila, e daqui a pouco a gente Achei vai que começar. você ia fazer igual a Marília Gabriela. Um sonho. Um sonho? Uma palavra. O bate-bola. Depois eu vou fazer um bate-bola então com o Gui aqui. Guilherme por Guilherme. Guilherme por Guilherme. É a sua palavra, mano. Meu nome é Guilherme, prazer em conhecer quem está assistindo. Sou cristão, tenho 18 anos, faço faculdade de administração e estou aqui hoje a convite do Davi para conversar um pouco sobre um assunto que eu não faço ideia do que seja. Essa é a intenção, Aparentemente o podcast Cast Mais trata de assuntos surpresas e eu gostaria de dizer que a coisa mais chique de um podcast, de qualquer podcast, é isso aqui, ó. É beber água. A água... Você pode fingir que é café também, que você é intelectual. E a água fica com um gostinho bom, né? Desses negócios assim. É um gosto de podcast. Gostinho de água. Mas, Gui, é justamente isso. É algo surpresa, algo pra ser um bate-papo, uma forma bem tranquila, não ser uma coisa tão mecânica, robótica. O papo simplesmente fluir. É claro que eu já tenho algumas coisas na cabeça aqui, quem sabe umas pegadinhas, umas trollagens. Não, algo bem de boa mesmo. Eu queria saber, Gui, saber assim, um pouquinho da sua vida, tipo, quem é o Guilherme atrás dos bastidores, por exemplo? Como que foi o seu início assim na igreja? Você é um cara aí bonito, cabeludo, aí ó, aflorando a barba, o cara é estiloso, o cara que toca, galera, toca guitarra, canta também, mas ele canta, faz parte lá do coro jovem, não? Mas ó, fala um pouquinho de você, como foi as coisas que você lembra de início assim na igreja, quem sabe influências, coisas assim desse cunho aí. Desde criança eu sempre gostei muito de ser ativo na igreja, né? Eu comecei no coro infantil da famigerada Tia Rô, maravilhosa, a famosa Tia Garrei Tia Rô. Nossa, eu espero que as pessoas entendam a referência com carinho. Isso aí, foi no retiro, gente. Coisa de retiro. E desde lá eu gostava de fazer solinho e tal, não sei cantar até hoje, mas eu fazia pela coisa de querer fazer as coisas, sempre gostei de fazer as coisas. Depois cresci, fui trabalhar no multimídia, né? Virar o carinha do slide. que gente, quanto essa galera já sofreu, né? Hoje a gente acha que diminuiu, né? Misericórdia. Ser o carinha do slide é a coisa mais sofredora do mundo, porque a culpa de tudo é do carinha do slide. É impressionante. Mas aí eu comecei a gostar muito de música. E aí eu via meu irmão fazendo aula de guitarra, o Glauber tocava bateria, o Giovanni guitarra e baixo, né? Na verdade o instrumento principal do Giovanni era o baixo. E eu sempre quis tocar bateria. Só que eu não sei nem cantar e bater palma ao mesmo tempo, eu queria tocar bateria. E aí o Giovanni começou a fazer aula de guitarra, que é meu irmão do meio, e aí eu me apaixonei por guitarra completamente, né? No começo não com referências cristãs, apesar de eu já ser cristão, minhas referências eram mais um rock secular mesmo. E depois o Giovanni foi me apresentando. Oficina G3, Fruto Sagrado, Metal Nobre, grupos e bandas que talvez alguns de vocês não conheçam, o que fere muito meu coração. Então já fica a dica aí vai lá. Fruto Sagrado, Metal Nobre, Oficina G3. Coloca no YouTube e deleite. Passa o dia inteiro. E aí eu me apaixonei pela guitarra e aí em 2012 eu comecei a fazer aula. Eu tinha 10 anos, né? E parei com 1 ano porque eu vi que eu era horrível. E aí em 2019 eu resolvi voltar e eu vi de novo que eu era horrível. E aí durante a pandemia eu comecei a treinar mais e estando em casa eu acabei evoluindo e tal. Hoje eu até toco alguma coisa.
E aí agora eu estou partindo para outros instrumentos, tentando aprender até mesmo a bateria, que eu considero que eu sou horrível, baixo. E é isso, a minha vida na igreja hoje é música e juventude. Eu gosto muito de trabalhar com juventude, eu gosto muito de organizar coisas, de estar à frente das coisas. Não com a questão de líder na cabeça, mas a questão de encabeçar programações, dar ideias e pegar ideias e executar ideias. Eu gosto muito dessa parte. O Davi sabe que a minha parte favorita do Conselho da Juventude é desmontar e montar coisa. E o interessante é verdade, o interessante é que isso é bem real, né? Tanto que o Gui passam horas e horas dentro da igreja ajustando, vendo caixa, vendo montagem, tudo isso. O André ajuda bastante também, tá ali participando. E é prazeroso. Exatamente. Não é penoso. Tanto que se fosse penoso ou uma coisa, um fardo, ele nem faria, porque Exato. ele está usando o tempo dele para fazer essas coisas. Então, que bacana, né? Você entender que o que você está fazendo faz parte de um ministério mesmo, como você faz parte do Conselho da Juventude, você está atuante, independente da área, seja lá o cara do slide, que sofre. ou seja como, digamos, o hold ali, né, na labuta, ali nos bastidores, onde a galera chega, a programação tá lá bonita, a luz, a cadeirinha, o instrumental, tudo montado, mas antes houve ali, ó, né? Suor mesmo. Mas que bom, cara. E que bom que você teve essa oportunidade. Eu falo oportunidade porque quando você cresce na igreja, você aprende muitas coisas, cara. Inclusive a questão do respeito, a questão comunitária. E isso é bom, cara. Isso é ótimo, na verdade. E graças a Deus o Gui, que vocês estão vendo aí, teve a oportunidade de fazer parte dessa porcentagem que cresceu como num lar cristão. Graças a Deus. E que... Agora falando aí você falou de questão de tocar, questão de fazer parte do conselho da juventude, agora está mudando, né, de um instrumento para outro. Ele toca assim, ele fala que não toca, mas ele toca guitarra. Lá na igreja, você pode procurar lá no canal da igreja que você vai ver ele tocando contrabaixo. Procura as bandas que eu falei, vocês ganham mais. Mas cara, fala pra mim, como que tá as suas expectativas para esse ano? Graças a Deus as coisas estão melhorando, né? Graças a Deus. Mas quais são as suas expectativas, assim? Nós estamos aí no mês 6, hoje que nós estamos gravando dia 10, como que está sendo aí para você, cara? A minha expectativa como Guilherme é continuar conhecendo as coisas. Uma coisa que eu mudei muito na pandemia foi que eu comecei a pesquisar coisas, estudar coisas. Menos escola, né? Quem me conhece sabe que quase deu ruim. Mas deu bom. Mas quase deu ruim. Esse é o sentimento. Mas a minha expectativa como Guilherme é continuar aprendendo coisas. A minha expectativa como igreja, como comunidade ali, do Senhor, é que haja uma ressurreição. Porque a verdade é que durante a pandemia muita gente se perdeu, não no sentido de apostatar, né? Não no sentido de largar a fé, mas desanimou mesmo dessa parte ativa, não ativista, ativa. Sim, bem real. Porque qual que é o grande problema hoje de muitos cristãos? É ser cristão banquista. E esse é o problema também de muitas igrejas grandes, que acaba dando brecha para todo cristão, para todo membro ser banquista. Tem aquela ideia ali, já tem quem faça, Exato. Já tem um monte de não sei o quê. Exatamente. Então a minha expectativa é que isso mude. Que as pessoas, por exemplo, pessoas que levam violão para a escola para chamar a atenção da menininha, se despertem, eu posso tocar violão lá em cima, cara. Uma pessoa que gosta de mexer com o computador, eu posso lidar, por exemplo, com a transmissão, a operação de transmissão no YouTube. Lá na igreja, por exemplo, o Marcos Paulo, que chefia lá a transmissão. E é sensacional, cara. Eu vejo ele fazendo e assim, é uma parada massa. Que eu não manjo, não sei fazer, não é minha praia. Mas tem várias pessoas, até pessoas mais novas, 12, 13, 14 anos, que manjam muita coisa de computador. Poderiam estar usando. Não estou julgando essas pessoas dizendo que elas são ruins por não estarem fazendo. Às vezes elas só não tiveram. Sim. Então a minha expectativa é que haja se levante. Bacana. De trabalho mesmo. Bacana, muito bom. E dentro dessa expectativa, é interessante que nós estávamos até conversando antes, que o Guilherme está começando a aprender, ele também mexer, né, na mesa de som, coisas do tipo. Ou seja, você que está aí ouvindo e nos assistindo, se desperte, né? Independente da comunidade que você faz parte, da igreja, ou até mesmo se você não é da igreja, fica aí o convite para conhecer a nossa igreja, mas se desperte para fazer alguma coisa, até mesmo porque
às vezes a pessoa se acomoda tanto em casa, né? Ah, pandemia, não pode, mas você pode estudar online, você pode estar interagindo, mesmo virtual, mas tem muitas coisas para fazer. Tome cuidado com ficar tão paralisado nas coisas, né? Você pode estar sempre evoluindo e crescendo. Tá, Guilherme, eu falei que hoje é dia 10, né? Nós estamos 10 de junho, tá chegando aí o Dia dos Namorados. O tão Dia dos Namorados, né? Sim, Provavelmente esse episódio vai pro ar, talvez passou já o Dia dos Namorados. Mas eu quero te fazer algumas perguntas antes de sem constrangimento, é claro. Mas, tipo assim, a edição tá aí pra cortar o que precisar, graças a Deus. Deixar os cortes. Mas olha só, o que você pensa sobre essa questão de relacionamento mesmo assim? Guilherme tem 18 anos, o que você entende assim daquilo que você viveu, daquilo que você ouve dos seus pais, daquilo que você aprendeu na igreja, daquilo que você aprendeu em tudo, em todas as esferas aí. O que você entende de relacionamento mesmo, assim, o que pra que ter, o porquê de ter, precisa ter ou não, pra uma opinião mesmo, assim, bem sincera daquilo que você entende, né? Porque tá chegando e tem gente que fica desesperado, né? Ai, vou passar o Dia dos Namorados sem o namorado. Todo aquele drama. Todo aquele drama, vou correr atrás na internet, vou entrar no Tinder, vou entrar, sei lá, esses aplicativos, vou alugar um namorado. Nossa, Deus. Vou mandar flores pro meu endereço. Isso é crime. Coisa do Alugar namorado, até onde eu sei, isso é crime, tá? Sei lá, né? Vai que... Mas, ó, tipo assim, o que você pensa dentro dessa... eu sempre, desde que eu entrei na adolescência, eu estudando alguns pensadores, alguns filósofos, teólogos, enfim, pregadores, eu entendi que o namoro ele é um conceito humano. O namoro ele nunca foi um conceito divino, ele não foi um conceito bíblico que desceu de Deus. Isso faz dele um conceito errado? De forma alguma. Até porque a música, por exemplo, que eu sou apaixonado por música, ela nasceu no berço do pecado. Se você entra lá em Gênesis 4, você vê lá a descendência de Jubal e tal, a música nasceu no berço do pecado e ela é usada para adorar a Deus. Ou não. Eu, por exemplo, eu uso música secular, exatamente. Agora, você tem que filtrar. Então, qual que é a questão do namoro ser um conceito humano? Se você entra num relacionamento sem o pensamento de casar, hoje em dia tem muita essa coisa de teste. Vou testar. Ou então, vou ficar para testar se eu quero namorar, para testar se eu quero casar. Você desperdiça muito seu tempo. E o seu tempo é muito precioso, não só para você, mas para Deus. Sim. Quando a gente, e aí eu estou falando diretamente para aqueles que já se entendem como cristãos. Porque quando a gente se entende como cristão, o nosso tempo ele é entrega nas mãos de Deus. Aquilo que a gente faz, aquilo que a gente fala, aquilo que a gente é perante as outras pessoas, é muito importante. Então quando a gente gasta o nosso tempo num relacionamento de teste, e outra coisa, isso acaba virando o quê? Satisfação da carne. Sim. Porque aí você está ali ficando com a pessoa, você está ali tendo privilégios, mas não está tendo responsabilidades. Sim. E é muito isso, né? Porque a pessoa, por exemplo, eu vou conhecer alguém. O ato de conhecer alguém, isso eu falo de por exemplo, um rapaz está conhecendo uma moça. Automaticamente, pressupõe, depende, é claro, do tipo de conversa, tudo isso, mas conforme você vai aprofundando no relacionamento, geralmente pelo menos um vai gerando um sentimento, uma expectativa, né? Porque com certeza, se você tem a intenção de ter um relacionamento, você não vai conversar sobre e aí, como que foi seu dia hoje? Beleza, tal. Mas você vai começar a falar coisas profundas, querer saber o que a pessoa gosta. Vai cantar a pessoa. Exatamente. Então, esse papo de fato aí de teste drive aí. Não é coisa de crente. Teste não é coisa de crente. Porque senão você testa um, testa outro, e aí depois isso dá margem para diversas outras coisas também. Porque, tem gente que fala assim, não, mas para eu saber se é bom mesmo, eu preciso experimentar. Como assim? Então o cara precisa chapar a mente lá, fumar, usar todo tipo de droga para falar que é ruim ou não. Se já tem os estudos que comprovam e sucessivamente, né? Na faculdade, por exemplo, você vai entrar para fazer medicina. Aí você quer saber se é bom para você, se você vai gostar. Aí você vai no hospital e você pede um cara com um problema no joelho, igual por exemplo, tem problema no joelho, meu joelho é operado. Aí o médico chega assim, Guilherme, esse rapaz aqui, ele quer fazer medicina, porque ele não sabe se ele gosta. Você deixa ele operar seu joelho?
que ele quer testar. Isso não existe, isso não existe. É perda de tempo e eu vou morrer. É uma loucura, né, na verdade. É uma loucura, isso não existe. Se você não tem propósito, isso não só em relacionamento. Se não há propósito, vai dar ruim. Em todos os sentidos possíveis, vai dar ruim. Então eu não tenho nada contra relacionamento, acho que o cristão tem que se relacionar sim, é algo natural, o namoro é algo natural, por mais que seja conceito humano, é natural, mas que tenha propósito. Sim, exatamente. Isso faz total diferença. Por exemplo, eu sou noivo e o que acontece? Eu comecei namorando, mas ao começar a namorar, eu já tinha um objetivo na minha cabeça de sim, não, eu olho essa pessoa, estou conhecendo, mas eu tenho a intenção de me relacionar para o casamento. Não simplesmente, vamos ver se rola. Porque até esse sentimento pode te gerar aquela coisa aí, e se não for assim, e começar a colocar isso gerar uma loucura, um transtorno, e na verdade isso me trazer brecha para simplesmente eu estar me apropriando das pessoas para estar usando mesmo, né? Essa camisa aqui tá legal ou não tá, então eu vou trocar por outra. E coisas assim. E é bem realidade que a gente vê no nosso dia a dia, né? Não é só homem que faz isso com mulher não, tá? Não, ambos, né? Mulher para com homem, homem para com mulher. Ser humano. Isso é, ser humano. Show de bola. E o Gui? Hoje ele tá, como que anda a sua expectativa no sentido dos estudos, que você recentemente fez uma prova, passou, e quais são os seus pensamentos diante disso aí? Fala pra galera aí. Eu recentemente eu queria fazer arquitetura. Fiz o Enem e tal, tirei uma nota que eu não achei que eu ia tirar, eu tirei mais do que eu achei que eu ia tirar, porque pra mim eu ia tirar uma nota que eu não ia entrar pra nada em realidade nenhuma. Mas acabei não conseguindo arquitetura, então eu entrei pra administração, que era uma segunda opção minha. Sim. Começa segunda-feira, inclusive, eu começo a minha faculdade. E a minha expectativa, Davi, eu vou ser bem sincero, eu sempre tive o sonho de ser empreendedor, né? Já comentei isso com você várias e várias vezes. E a minha expectativa é que a faculdade ela abra a minha mente para duas coisas. A primeira, para que eu realize esse sonho. E a segunda, para que eu conheça a realidade de outras pessoas. Porque eu estou preso no meu mundinho aqui há muito tempo. E o meu mundinho que eu digo não é a cidade. Sim. Porque se eu fizesse, por exemplo, eu vou fazer faculdade em Vitória, eu moro em Cachoeiro, eu vou fazer em Vitória. Mas mesmo que eu fizesse faculdade aqui em Cachoeiro, isso me abriria outras visões. Com certeza. Porque é conhecer gente nova, gente de outras crenças, gente de outros pensamentos em todas as coisas na vida. Quando você está ali no fundamental, na escolinha, não é um assunto tão vigente. Você não conversa sobre o que a pessoa pensa sobre Deus, o que a pessoa pensa sobre a política do país. Agora, quando você começa a crescer e virar adulto, eu já tenho percebido isso mesmo antes de estar na faculdade, esses assuntos começam a ser pertinentes. Sim. Meu olho tá coçando pra caramba. Tudo em mim coça. Eu tenho alergia a tudo. Eu tenho alergia a eu mesmo. A alergia me assombra. Então, assim, a minha expectativa quanto à faculdade, quanto aos meus estudos, é realizar o meu sonho de ser empreendedor através dessa faculdade de administração. E de alguma forma ser usado por Deus. Sim. Não digo que usado por Deus porque as outras pessoas não são de Deus e etc. Não estou dizendo isso. Sim. Mas de alguma forma, eu sei que a ação é do Espírito Santo. Quem convence o Espírito Santo, o trabalho é do Espírito Santo. Sim. Mas eu quero ser instrumento na faculdade. Bacana. Para os professores, para os alunos. Isso tem aí. uma grande expectativa. Bacana. E dentro disso que você está falando sobre empreender, né, que é algo muito interessante, muito relevante, algo que infelizmente a instituição, a escola não ensina, Nem valoriza. não valoriza. Na verdade, a cultura nossa não demonstra isso, não fala sobre isso. Na verdade, muitas vezes vai falar até contra, né? Não, é muito melhor você ser empregado, até pelo aquilo que recebeu, pelo aquilo que foi passado a ela. Não por maldade e tal. Mas, por exemplo, o ato de empreender, depois você fala o seu Instagram, porque o Gui tem colocado bastante coisas no Instagram dele, justamente coisas para se pensar, né, sobre isso. Isso é bem legal, é bem interessante. Porque dentro do empreendedorismo a gente encontra um mundo, né? É um mundo ali, onde você pode empreender de diversas formas da sua casa, usando o seu celular, usando o computador. Você pode empreender indo para a rua mesmo, ali com um brigadeiro, você vai estar empreendendo. Mas eu vou vender brigadeiro. Bom, é o início de uma coisa, é um start, né? O que as pessoas ainda não entenderam é que empreender nada mais é do que você solucionar um problema. Existe um problema e você precisa trazer a solução. Por exemplo, lá na nossa igreja tem a Sara,
E ela vende brownie. Muito bom. Inclusive, Você me deu muito um. maravilhoso. Eu dei pro Davi, bom demais, né? Já comi 2 hoje. E ela vende brownie. Qual que é o problema que ela resolve? Quando eu tô com vontade de comer doce, eu vou nela e eu encomendo um brownie. Sim. Então ela soluciona um problema meu. Então é isso que é empreender. As pessoas colocam empreender como o quê? Você pegar um empréstimo de 400 mil reais no banco e abrir uma franquia do Bob's. Gente, isso é empreender? Isso é empreender. É empreender, mas... Mas, cara, às vezes você tem a solução de algum problema na sua mão que você pode monetizar. Sim. E você não faz. Exatamente. Às vezes por preguiça ou às vezes por nem saber disso. Que isso pode ajudar alguém. Exatamente. Às vezes eu fico me perguntando, eu tenho muitos amigos que tocam muito mais que eu e vários outros instrumentos. E eu falo com eles, poxa, por que você não monetiza isso? Por que você não cria um canal no YouTube ou você não faz um curso e divulga esse curso para vender? Exato. Porque você tem a solução de, cara, as pessoas, se você entrar no Google e pesquisar pesquisas mais feitas, enfim, vai ter lá como aprender violão, como isso, como aprender a cantar afinado, como aprender a fazer melisma. Para quem canta sabe o que é melisma, né? Aquelas voltinhas lá que eu nunca vou saber fazer. E aí, às vezes, a pessoa tem essa solução e ela pode monetizar, se ela se dedicar um pouquinho. É isso que é empreender. Exatamente. É simples e puro. E uma outra coisa interessante do empreender, do empreendedorismo, é que tira você muito da zona de conforto, né? Por quê? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. A pessoa trabalha trabalha para alguém, ela tem o trabalho dela, fixo ali, ela tem a remuneração dela mensal, beleza. Agora ela fala, não quero mais isso para minha vida, eu vou empreender. Ela sai daquilo, tipo, eu vou arriscar, digamos assim. Ela sai daquilo, digamos, com uma certa garantia, que na verdade não é uma garantia, mas tem uma certa garantia de não ser mandada embora, essa coisa, de ter o salário todo mês ali. Mas, de repente, ela sai então e fala, caramba, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer agora? E existem diversas coisas. Vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, a pessoa, ela cozinha bem. Então, o que eu vou fazer? Eu vou começar a vender marmitex. Minhas marmitinhas, vou começar a fazer, vou divulgar, vou criar o meu Instagram para isso, vou começar a divulgar, vou pagar, postagem ali para impulsionar a minha campanha. Aí daqui a pouco isso começa a crescer. Poxa, hoje eu vendi só uma e dá aquele desespero. Como vai ser no final do mês? Nossa, como que eu vou chegar por exemplo, a R$2.000 para eu poder me manter aqui, a 3, sei lá, depende da pessoa. E aí, mas se ela mantém aquele foco e vai buscando, estudando, na internet tem muita coisa ensinando, ela, por exemplo, pode colocar, não, eu vou entrar então no iFood, por exemplo. Ela se cadastra na plataforma do iFood, chama o motoboy, ela, claro, tem as taxas, tudo isso, mas só que o próprio iFood já faz o marketplace dela ali, né? A divulgação para ela, ou seja, ela começa agora, aquela pessoa que era vista, vamos supor, por 100 pessoas, agora ela passa a ser vista por 500, 1.000 pessoas. A probabilidade de ela vender mais é maior. E fazendo algo que gosta. Algo que gosta, ela vai estar na casa dela ou no espaço, ela vai trabalhar para ela, ou seja, todo aquele esforço retorna para ela. Então é totalmente diferente. Claro que isso que a gente está falando é só uma pincelada desse ponto. Lógico. Empreender envolve arriscar. Isso aí. Não arrisca, não petista. Isso aí. É bem real. Não é milagre, não é milagroso, mas... Passa aí, Guilherme, no seu Instagram pra galera. Gui S. Oliveira, no Instagram. Gui S. Oliveira. Atualmente eu não estou postando tanta coisa de empreendedorismo, porque eu estou gostando muito de comer sucrilhos e arrumar cama. Mas eu sempre falo bastante lá sobre empreendedorismo, marketing digital. Então, se você curte essa parada ou quer entrar nessa parada de empreender que a gente está falando aqui, a gente não está falando nada de milagre não, tá, pessoal? Isso aqui não é nada novo também. Nada novo, isso é empreendedorismo, gente. É fazer dinheiro. E você pode aprender a arrumar a sua cama assim, ó. Estalando o dedo. Eu ensino a arrumar a cama estalando o dedo. Você vai ver lá como que é você fazer. Mágico. Eu sou sommelier de sucrilhos também. É isso aí. Inclusive, deixa eu ver aqui. O Gui falou de sucrilhos, né? Então, você não fez isso, não. Eu trouxe aqui algo pra ele, porque eu sei que ele gosta. Você não comprou sucrilhos. Eu trouxe aqui pra ele os sucrilhos, é claro. Tem aqui agora o leitinho. Não acredito que você fez isso. Cara, isso é muito doido, cara. Tá aí o leitinho, a colher. Cadê o patrocínio da sucrilhos? E manda ver, sucrilho. É pra comer mesmo. Fica à vontade, aproveita
Tem o sugar, tem o leite, tem a mulher, tem o sucrilho. É porque eu não consigo negar essa coisa. Eu não vou fazer isso. Pessoal, enquanto o Gui tá colocando, preparando ali, eu quero falar o seguinte: curta, compartilhe, divulgue aí, divulgue, mande sugestões, chama aí todo mundo para estar assistindo, manda aí pro seu amigo, pro seu colega, pro seu inimigo, posta no Instagram. Marca Sucrilhos. Marca Sucrilhos lá. Sucrilhos Oficial BR. Isso aí, ó. Patrocínio o Gui, manda lá, faz lá, patrocínio o Nossa, é Gui. bom demais. Pois, enquanto o Gui tá degustando ali o sucrilho que ele ASMR. Pessoal, olha só, eu queria aproveitar aqui também que ele está aqui, para ele estar falando também, como ele já falou da questão de tocar, eu queria que ele falasse um pouquinho sobre especificamente a questão da guitarra, né? Como que tem sido isso? Porque na verdade, o Gui é um instrumentista da igreja, um dos. E Gui, como que é para você adorar a Deus através de um instrumento? Porque nós podemos adorar a Deus de diversas formas, falando, calado, ouvindo, com gestos, através de instrumentos. Então, como que é para você hoje adorar a Deus através do seu instrumento que você gosta, que você se dedica, estuda? Como é para você aí? É muito prazeroso. É muito prazeroso. Às vezes eu me pego no meio do culto tocando, balançando cabeça, dando uma mexida. Porque a gente precisa fazer para Deus aquilo que mexe com a gente. Sei lá, se a gente quer cantar porque a gente acha que cantar é a adoração perfeita, porque a gente está falando palavras. Uhum. Só que aquilo não faz a gente expressar aquilo que a gente sente. Sim. Eu me sinto adorando mais tocando guitarra, não estou comparando, tá, gente? Não é isso, nada a ver. É uma questão pessoal. É uma questão pessoal, porque eu sou guitarrista. Sim. Então eu me sinto adorando muito mais tocando guitarra, por quê? Porque é um talento que Deus me permitiu desenvolver, que eu estou desenvolvendo, né? E que eu posso me expressar muito mais. Porque eu fico em êxtase pelo ato de estar tocando guitarra e fazendo isso, estar adorando a Deus. Então, pra mim é algo muito mais forte do que, por exemplo, cantar. Entendo. Ao contrário das pessoas que cantam. Sim. Muito legal. Isso demonstra e mostra para nós, para você aí, fica aí como um exemplo, que você pode adorar a Deus com aquilo que você sabe, com a sua arte. Você pode adorar a Deus com o seu trabalho. Você pode adorar a Deus em todos os lugares. Na verdade, essa é a ideia, adorar a Deus em todos os lugares, porque nós somos chamados a prestar culto a Deus. E prestar culto a Deus não é exatamente estar na igreja, não. Na verdade, ali é um resultado daquilo que nós fazemos. E, é claro, nós estamos ali em comunhão, é incrível, nós temos que estar ali na igreja mesmo. Mas isso não extingue você ou não delimita você a adorar só naquele lugar, naquele espaço. Mas não, em casa, lá no teu quarto, lá na sala, lá no seu trabalho, na escola, na faculdade. O culto dominical ele é o que o Davi falou, é o resultado do seu culto semanal, né? Se você não vive um culto semanal, você chega no culto de domingo mortão. Uhum. Você não tem por que se agradecer, porque quando a gente passa a semana sem adorar, sem agradecer as coisas a Deus, aí a gente chega no domingo lá na igreja, sem motivo para agradecer, sem motivo para adorar, na verdade tem um monte. Só que a gente não foi percebendo isso durante a semana. E aí fala que a igreja é fria, ou que alguma coisa, entendeu? Ai, fulano hoje não estava na unção, eu sei. Aquele guitarrista lá foi pedra de tropeço, né? Aquele cabelo esvoaçando lá, balançando, lá, tirando a minha concentração. Aquele Gabriel Guedes. Ou seja, nós temos, nós geralmente colocamos a culpa, né, transferimos a culpa para outra pessoa. Sempre terceirizando a culpa. Em vez de assumir, a gente quer assumir dos problemas, então a gente acaba saindo fora. Bom, pessoal, quem está nos assistindo aí, o Gui também ele prega, ele é um cara com muitos talentos, entendeu? Ele faz aí, ele já pregou em algumas atividades nossas, e é bem interessante. Eu queria te perguntar, Gui, como que é para você, assim como eu te perguntei como é você adorar a Deus através da guitarra, do instrumento, como é para você quando você tem essa oportunidade que alguém te convida para você pregar, levar uma mensagem, uma meditação, uma revelação, como muitas pessoas
podem descrever, né? Mas como que é pra você essa sensação? O que você entende disso? O Davi me conhece, ele sabe que eu tenho opiniões controversas sobre muitas coisas. Sim. Então, quando eu sou convidado a falar, ou quando eu mesmo me convido, quando eu peço para falar no acorde, por exemplo, é todo um processo de oração e falar com Deus para que Deus tire de mim o orgulho das minhas ideias. E é uma dificuldade muito grande que eu tenho. Eu falo na humildade mesmo. Porque púlpito não é lugar de expor ideia, de expor opinião política, de expor doutrina teológica como verdade absoluta. Mas quando eu tô com raiva de alguém, ou com probleminha de alguém, tudo bem eu falar ali no púlpito. Nossa, misericórdia. Púlpito não é lugar de mandar recado. Não é lugar de mandar recado. Isso aí. Misericórdia, que tem gente que faz isso, que manda indireta. Gente, chega na pessoa e fala. Qual que é a dificuldade? É isso aí. Então eu preciso trabalhar isso muito. Para que eu chegue no dia e eu também seja edificado. Sim. Tanto no momento que eu estou preparando aquilo que eu vou falar, e tanto no momento que eu falo para as pessoas. Sim. Porque é como um retorno. Eu sou abençoado também por falar. A pessoa que ela fala, que ela leva mensagem, ela também é muito abençoada e edificada por Deus fazendo isso. Só que a gente precisa se quebrar. E eu tenho muita dificuldade em me quebrar das minhas ideias. Sim. Então, por exemplo, vamos supor que a gente vai falar de corpo, mente e alma. Aí eu já chego lá, mó tricotomista no púlpito. Sou tricotomista até a morte. Uhum. Eu vou defender isso com bandeira no púlpito? Não posso fazer isso. Vai lá pegar o livro, vai lá. Aproveitando aqui para falar, por exemplo, ele falou sobre, mas o que é isso? Negócio de Tricotomia, dicotomia. O que é isso aí? Eu te aconselho aqui o livro do meu irmão escreveu esse livro aqui, ó, Obreiro Aprovado. Obreiro Aprovado. Tem mais de 500 perguntas e respostas e com bases bíblicas aqui, ó, e vai falar diversas coisas. Eu acredito que vai falar disso também, porque fala sobre teologia, bibliologia, fala um monte de coisa. Então, já indicação desse livro aí para vocês. Pois é, eu não posso chegar no púlpito, por exemplo. Vou pegar. Opa. Eu não posso chegar aqui, porque o Davi, por exemplo, o Davi é teólogo, ele sabe que são vertentes. Sim, são vertentes. E aí eu chego no púlpito e eu falo assim, ó, segundo esse autor aqui, que inclusive é o irmão dele, é tricotomia, não é dicotomia. Aí o jovem lá levanta, não, mas eu acredito que é dicotomia. Aí eu viro pra ele e falo, não, você tá errado. Você é um herege. Você é um herege. Então eu não posso fazer isso. Enfim. E eu tenho muitas dificuldades. Por exemplo, eu tenho dificuldade com coisa de profecia. Lá em Lucas 16, por exemplo, que fala que o último profeta foi João Batista. Eu levo isso ao pé da letra. Tem gente que não. Tem gente que acha que os dons se renovaram, mesmo não estando claro na Bíblia isso. E eu não posso levar isso pro púlpito. Então, quando eu tenho a oportunidade de falar, você perguntou como que é, né? Sim, como que eu considero essa oportunidade. Eu considero uma oportunidade de eu aprender a quebrar os meus orgulhos. Não é o desfazer das minhas ideias. Sim. Mas é o quebrar o meu orgulho quando eu for conversar com alguém, quando eu for discutir uma ideia, quando eu for conversar com você, por exemplo, Davi, é o meu líder. Então, quando eu for expor uma opinião. Então, por exemplo, vamos supor que o Davi pregou algo que eu acho incoerente. Então, ele me dá essa abertura, como líder, como amigo próximo, de chegar nele e falar. Mas eu tenho que ir como? Com orgulho quebrado. Porque senão a gente sai no palco. Se ficar os dois idiotas defendendo ideia como se fosse ideia de estimação, pô, a minha ideia é mais importante. Não é assim que funciona. E não há um crescimento. Não há um crescimento. Agora você troca. imagina, se dá esse problema no 1 a 1, imagina você chegar no público e fazer algo desse. É loucura. Então é uma oportunidade imensa de me jogar lá no chão mesmo. Sim. Dizer, Deus, ó, eu abro mão daquilo que eu penso como correto, como humano. Deixa só o Espírito Santo falar aquilo que é verdade absoluta. Sim. Aquilo que é Bíblia acima de tudo, Cristo acima de tudo sempre. Porque senão, cara, se a gente não se despir das nossas ideias, vai dar ruim e feio. Sim. Feio. E é bem. Eu não sei vocês se vão estar assistindo, mas é bem louco pensar isso, porque isso acontece muito, né? Porque é muito mais fácil você falar aquilo que já está na sua cabeça, no seu coração, aquilo que você está vivendo, aquilo que você está vendo na mídia, tudo aí. Mas agora igual você falar aí, você se quebrantar, você se abster dos seus pensamentos. É claro que você, quando vai falar, você está imbuído, você está cheio disso daí. Só que eu entendo que não tem que ser aquilo que eu estou idealizando, né? A minha vontade não é a minha vontade primeira, né?
Então realmente tem todo esse processo e isso é muito importante. Importante e que bom que você entende isso, né? Porque pior ainda, pior seria não, pai, que isso é bom, então não é pior seria. Bom, ruim seria se você não tivesse esse pensamento, porque seria uma coisa mais fria, uma coisa mais mecânica, não tipo assim, beleza, eu pego um texto bíblico, eu estudo, ou então eu tenho uma boa oratória e isso basta. Não é isso, né? Porque é a ação do Espírito Santo que vai transformar. Eu, por exemplo, tenho uma péssima oratória. Mas, por exemplo, o cara que ele vai fazer uma pregação expositiva. O que é uma pregação expositiva? Pregação expositiva é uma pregação de leitura. Você vai levar a Bíblia, você vai levar livro, vai levar pensamento. Isso é errado de forma alguma. Eu amo pregação expositiva. Só que essa pregação, ela não é expositiva das ideias da pessoa que está pregando. Isso aí. Ela é expositiva daquilo que a pessoa estudou. E a pessoa que está lá sentada, ela pode ou não concordar, por exemplo, se eu chegar numa pregação expositiva e dizer que eu sou tricotomista. Uhum. Mas existem coisas que são o que são. Sim. Se eu falar que Jesus morreu na cruz, se eu falar que é pecado, sei lá, matar o próximo, é o que é, cara. Aí levanta. Não, eu sou de uma vertente que o assassinato não é pecado. Porque existe doutrinas, existe regras, existe um monte de coisa, mas os princípios bíblicos não mudam, né? O evangelho muda? Não, o evangelho não muda. Conceitos, por exemplo, gestuais, visuais, mudam? Mudam. Tem a igreja, um monte de igreja aí tem o fundo da igreja preto. Tem problema? Não tem problema. Mas isso está mudando a essência da igreja? Está mudando os princípios bíblicos? Não. Agora, quando vai contra os princípios bíblicos, aí nós temos que debater isso, de fato. Uma coisa é eu brigar, ou seja, eu me impor se eu sou tricotomista, dicotomista, ou agora uma coisa é eu ir contra a Bíblia, né? Porque isso daí é uma vertente teológica. Eu tive um professor, na época que eu estudei, se eu não me engano, eu não lembro exatamente o que ele falou, mas o nome dele é Darcy Duzilek. Ele falou o seguinte, ele escreveu isso em um dos livros dele, se eu não me engano. Eu tenho um livro dele em algum lugar. Ele falou, estava lá assim, a teologia se escreve a lápis. Eu pensei, e realmente, por quê? Porque a teologia, ela pode mudar algum aspecto dela, algum conceito. Você talvez, em algum determinado tempo da sua vida, você pensou de forma teológica, de um jeito, e depois isso mudou. Exato. Ou seja, então a teologia, você tem espaço para você ali, opa, eu vou apagar, e agora eu vou escrever de novo. Mas os princípios bíblicos não, eles não mudam, né? Exato. É complicado quando a gente começa a pensar que, por exemplo, uma vez eu estava conversando com o Andrezinho, queridíssimo Andrezinho. Tá filmando aí? Tá filmando. Graças a Deus. A gente está preocupado aqui. Estava conversando com o Andrezinho, a gente estava conversando sobre a questão de igreja de parede preta, música que leva a comoção, né? Eu, por exemplo, eu não curto essas músicas extremamente repetitivas. Sim. Fico repetindo frase. Eu brinco, eu chamo de orgasmo musical gospel. Uhum. Que é aquela música que te arrepia a pele. Mas eu não gosto. E eu acho que muitas vezes acaba sendo pedra de tropeço. Isso é uma opinião. Tudo isso que eu estou dando, lembra que eu falei, é opinião minha. Sim. Não é verdade absoluta e nem Bíblia. É opinião minha. Porque aí você acaba fazendo uma conversão, talvez, no terreno que não está fértil. Que a pessoa está extremamente emocionada. Uhum. Extremamente emocionada. Opinião minha. Aí o André estava perguntando, aí ele me perguntou, então Gui, se não gosta, por exemplo, de parede preta, se não gosta de iluminação, eu falei, não, cara, eu acho que tem a sua utilidade, eu acho que é interessante, por exemplo, a parede preta para você fazer uma iluminação maneira. O que eu não concordo em mudar, o que eu não concordo que seja distorcido é conteúdo. Sim. Por exemplo, eu sou muito feliz de ser da Batista, porque Batista é uma igreja extremamente conteudista. Bíblia, pensadores, enfim, teólogos renomados e tal. Tem a sua história bem embasada, né, cara? Bem embasada. Tempo mesmo. Exatamente. Então o meu problema não é com a forma. O meu problema é a partir do momento que a forma começa a alterar o conteúdo. Sim. Ou que a forma é muito caracterizada. Exemplo, eu estou aqui de rabinho de cavalo, cabelo grande. Isso não escandaliza o Davi. Não Agora, mesmo. se eu chegasse aqui, e não vem me hatear não, de unha pintada, de rosa, de batom, maquiagem, a forma vai alterar meu conteúdo. A forma que eu estou me portando vai alterar meu conteúdo. Independente de eu ter um conteúdo bom, vai alterar.
Porque o primeiro olhar que o Davi vai ter vai escandalizar ele. Porque já se gera um preconceito. Exatamente. Né? Se gera... Só que como a gente é amigo, provavelmente ele pô, você tá zoando, tá de sacanagem, né? Aí Até você vira pra ele, conhecer. não, pô, não, pô, Davi, é isso aí mesmo, tá, que você tá vendo, eu sou LGBT agora. E aí, cara, vai alterar o conteúdo. Então, a partir do momento que altera o conteúdo, tá errado, pra mim tá errado. Mas se não altera o conteúdo, pinta a parede de preto, cara, bota luz piscando. O importante pra mim é que os princípios bíblicos sejam mantidos, como ele falou, e Deus seja pregado. Sim. Não seja pregado política. Política não pode ser pregada. Opinião política não é lugar, não tem lugar na igreja. Não mesmo. E ressaltando sobre isso que o Gui falou da questão de unha pintada, isso, por exemplo, nós acredito que a intenção não é falar que, por exemplo, não como eu posso dizer, não é excluir ninguém, entendeu? Não tem nada a ver com isso. Por exemplo, nós temos a programação nossa da juventude que se chama Acorde. Qualquer um literalmente que chegar lá, a ideia é que todos possam ser acolhidos da melhor forma, né? Pode chegar todo o homem, a mulher, o homossexual, qualquer pessoa, qualquer gênero, ela vai ser bem recebida e ela precisa ser respeitada. Porque nós não estamos aqui pregando ou mostrando, falando que a Bíblia fala de desrespeito. Não, a Bíblia fala de amor e respeito. Só que, contrapondo isso, nós temos os nossos princípios nas quais nós seguimos. Então, o que o Gui está falando, né, nesse sentido? Nós vamos respeitar, estar com ela. Inclusive, se você está assistindo, você faz parte de uma comunidade que é de LGBT. Eu não sei muito bem as siglas ali, mas se você faz parte, eu te convido a ir lá nos conhecer também. Vai ser muito bem recebido. Vai ser bem recebido, está lá conosco. Nós não estamos pregando nada disso. Nós queremos, na verdade, falar o seguinte: nós temos os nossos princípios, assim como outras instituições têm os seus princípios. Por exemplo, assim como um clube tem as suas regras. Se a pessoa quiser, ela não pode entrar, por exemplo, num clube pelado. Ah, eu quero entrar lá pelado. Não pode. Entendeu? Por quê? Porque tem as regras. Assim como existem as praias de nudismo, se a pessoa tiver lá, o pessoal tudo lá, livre, leve, solto lá, a pessoa quiser ficar lá toda vestida, até onde eu sei, não vai poder. Por quê? Porque lá a praia é de nudismo. Exato. Então a pessoa tem que estar, pelo menos a metade ali, até onde eu sei, exposta. Então, ou seja, são isso. Mas isso não significa que, por exemplo, a praia de nudismo está indo contra mim. Não, ela tem as suas regras. Então, a igreja está aberta, sim, para todos. Tem duas coisas que eu já ouvi. Na verdade, uma eu desenvolvi, eu espero que ninguém tenha falado antes, porque eu achei genial quando eu desenvolvi essa frase. E outra eu ouvi do pastor Júnior, Sérgio Júnior. Aham. Sempre ele faz as caixinhas de perguntas no Instagram dele e sempre pergunta: é pecado ser homossexual? O homossexual vai pro inferno? O LGBT vai pro inferno? Etc, etc, etc. Então, só para pôr as cartas na mesa, como o Davi já esclareceu, porque geralmente eu falo de uma forma mais bruta, então às vezes acaba que eu acabo falando besteira. Mas ele falou uma coisa que eu achei assim, sensacional. A semelhança entre o LGBT e o heterossexual é que todos eles precisam da graça de Deus na mesma medida. Sim. Então, eu preciso da graça de Deus na mesma medida que o homossexual, que o LGBT, etc, 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 precisa da graça de Deus. Sim. Isso é real, é realidade mesmo. Isso é realidade. Porque lá em Romanos 3:23 não está escrito que os LGBT pecaram, os negros pecaram, as mulheres pecaram, enfim, as feministas pecaram, enfim, comunidades. E destituição da glória de Deus. Não. Porque todos pecaram, isso aí, todos. Destituição da glória de Deus. E uma coisa que eu falo também eu sou outra opinião particular, tá? Sou contra a exclusão em igreja. Sempre falei abertamente sobre isso. Sou totalmente contra a exclusão. Porque, para mim, as portas da igreja elas precisam permanecer abertas para que as do céu não precisem se fechar. Certo. Porque a partir do momento que a gente reconhece, como o pastor Júnior falou, todos nós precisamos da graça de Deus na mesma medida. Se a porta da igreja, que é um bom caminho para a graça de Deus, se fecha para a do céu vai se fechar também. Sim. Ela não vai ter acesso. É lógico que ela vai ter acesso, porque o mediador não é a igreja, é Jesus. Sim.
Só que a pessoa sem alguém pra incentivar, Sim. sem uma comunidade pra incentivar, ela não vai descobrir Jesus sozinha. E gera já uma barreira, vai falar, ué, Gera uma a barreira igreja que tá Jesus fechada é esse. pra mim, Exatamente. Então a porta da igreja ela precisa se manter aberta. Sim. Pra quê? Pra que o LGBT entre lá e, entendendo ou não que o que ele faz vai contra um princípio bíblico Sim. e que pode sim levar ele ao inferno, entendendo isso ou não, lá ele vai encontrar a graça de Deus. Sim. Assim que como, por exemplo, tem que estar aberto pra ele, tem que estar aberto pra mim, pro Davi aqui, que é pecador, que Pro tem os Guilherme, pecados, pro Guilherme. Que faz besteira todo dia, o dia inteiro. Assim como pro fofoqueiro, porque a Bíblia fala lá da questão de fofoca, Glutão. pro glutão. Então, tipo assim, infelizmente, muitas pessoas não tratam esses assuntos, né? Por exemplo, como a fofoca, que é algo tão grandioso, que a fofoca, ela destrói mesmo E relacionamentos, aí a o que você vê na vida, igreja? Que não tem gay na igreja, mas tem fofoqueiro. mas tem fofoqueiro. Então, E se tem gay, vai ter os fofoqueiros falando sobre o gay e o gay vai ser expulso. Por isso que eu sou contra a exclusão. por isso que nós sendo igreja, nós não podemos fazer isso. Ou seja, nós temos que ser aquela pessoa que vai estar junto, abraçando, partilhando, porque nós pecamos. Então, o que a gente tem como Bíblia e princípio não fala que ele é pior ou melhor do que eu, não fala que ele é menor ou maior do que eu, né? E uma coisa que você falou da questão do abraço, né? Lógico que o abraço representatividade, não um abraço necessariamente, mas não é abraçar como um tadinho. Não, É aquela coisa de você abraçar entendendo que vocês estão no mesmo barco. isso aí. Juntos. Precisando, como eu falei, da mesma graça de Deus, cara. Isso aí. Cometendo os mesmos erros? Não, mas cometendo erros. Sim. São erros diferentes, assim como, por exemplo, o fofoqueiro comete o erro de fofocar. O erro que a gente está falando aqui é o erro no sentido assim, diante do que nós cremos, da nossa crença e diante do que nós temos na Bíblia. Isso não faz menor ou maior, porque todos nós pecamos, igual o Guilherme falou. Mas é isso aí, de estar junto, é abraçar, como ele falou, não é coitadinho, não é coitadinho. Assim como eu não sou um coitadinho também com os meus erros, quando eu os cometo, meus pecados. Interessante aí, já indico para vocês duas pessoas que falam inclusive desse assunto. Um é o Iago Martins, muito Excelente. top, o cara é muito inteligente, muito estudioso. Ele fala desse assunto de uma propriedade muito grande. E ele é muito bom, bem profundo a fala dele disso. E também o Luca Martini, que também fala sobre isso, a importância do amor, né? De amar mesmo. Então, depois você dá uma procurada aí para você entender mais o que a gente está falando aqui. Às vezes a gente está colocando de uma forma que talvez algumas pessoas não estejam entendendo tão bem. Talvez até pareça grosseiro o que a gente tá falando. Mas não é isso. Não É é tudo com grosseiro. isso daí. E eles estão, como eles estão falando sobre a temática de forma específica, então eles têm um tempo maior, eles colocaram. Aqui nós estamos como um bate-papo, tá bom? Bom, mas Guilherme, e aí, o sucrilho tá bom? Nossa, Tá acabando? Quer mais leite? não, tá tranquilo. Então tá bom. Já tomei um baldão hoje. Pessoal, nós já estamos chegando ao fim, até porque a gente já tá quase chegando a 50 minutos aqui de bate-papo. E ainda, graças tá a Deus. gravando, tá fluindo. Então, Guilherme, já quero te agradecer, cara, Eu por agradeço. aceitar aí o convite, proporcionar o legal uma das coisas legais do podcast é que você pode bater papo mais tempo e outra, você traz públicos diferentes, né? Por exemplo, hoje o Guilherme tá aqui, então pessoas que o conhecem vão estar assistindo, daqui a pouco vai ter outra pessoa, isso vai fazendo uma troca de pessoas, isso é muito legal e é uma forma de você estar conhecendo vários pensamentos diferentes e assuntos diferentes também. É isso. Porque aqui o papo foi fluindo, né? Nem tinha pensado em algumas coisas que eu falei aqui e simplesmente o Eu papo sempre foi saio indo. de casa sem querer falar de homossexualidade, eu sempre acabo falando de homossexualidade com alguém. E eu sempre apanho, então aqui eu fui bem compreendido, graças a Deus. Não, é isso aí, vamos. Nós estamos abertos e precisamos estar abertos ao diálogo e sempre com respeito. Assim como a gente quer ser ouvido com respeito, a gente ouve com respeito. A gente Exato. sabe. Então você que não concorda com algo que a gente falou, eu creio que eu possa falar que você pode vir até nós. Ou pelo menos Sim, com certeza. Pode vir, pode falar, entendeu? Me chama no Instagram. Chama. Ó, eu acho que o que você falou foi isso, foi aquilo. Eu não vou te xingar, não vou mandar indireta pra você em mensagem.
é algo bem tranquilo, né? Bem, As bem coisas precisam tranquilo. ser debatidas, hein? Sim. As coisas precisam ser conversadas. E quem sabe depois nós possamos voltar com o Guilherme aqui pra gente estar falando outras temáticas, né? Como vários outros assuntos, às vezes, polêmicos na igreja, como, por exemplo, ele tem o cabelo grande. Quantas pessoas dizem que é pecado o cabelo grande? Por exemplo, o homem com cabelo grande. Entende como são as coisas? É isso que a gente quer falar. Por exemplo, usar brinco, sei lá o que, mulher cortar cabelo. São vários temas que... Quando eu faço rabinho, eu sofro, tá? Aí, ó. Esse rabinho aqui que eu tô aqui, ó. Então, tem diferença de fazer um rabinho, um coque, ou... Então, são as coisas que a gente percebe que precisam ser faladas ainda hoje, em pleno século XXI. Mas, Gui, peço para você fazer, então, essas considerações finais para a gente estar encerrando este papo aqui de hoje, deste dia. Show. Bom, agradeço aí quem assistiu, quem teve paciência de ouvir a minha voz por tanto tempo, porque eu odeio a minha voz com todas as minhas forças. Peço desculpa mais uma vez caso eu ofendi alguém, algum pensamento. Eu falo os meus pensamentos não na intenção de ferir ninguém. Sim. Eu falo na minha liberdade, assim como o Davi tem a liberdade dele, quem está assistindo tem a sua liberdade. E eu tô sempre disposto a aprender. Então, por exemplo, a gente falou sobre LGBT, você que é LGBT. Se eu falei alguma besteira e que às vezes te ofendeu, me ensine. A gente não nasce sabendo. Sim. Ou você que é teólogo. Se eu Também. falei que eu não sou teólogo, nem de perto, não sei nada, não sei de nada. Eu gosto da área da teologia, principalmente da teologia sistemática, mas não sei nada. Então, se eu falei besteira, manda mensagem e me corrige. Muito obrigado, Davi, pelo convite. Maneiro pra caramba. A gente tá besuntado de álcool, então... Tá sussa. Tá sussa. Cara, show de bola, isso. mano. Até a próxima gravação. Galera, curta, compartilhe, divulgue aí, deixe seus comentários sobre o que foi falado aqui, deixe seus comentários com sugestões de temáticas e aí nós vamos ter a oportunidade de estar lendo. Quer falar do Sucrilhos? @sucrilhosoficialbr, patrocina. Patrocina aí, ó. Chama lá o Guilherme lá no Instagram dele lá. E patrocina o Gui. Gente, Deus abençoe, um forte abraço, um beijo no coração e fui!